Nutridas. Espero que esteja tudo bem por aí. Atrasei um pouquinho no começo da live. Nossa, tô até um pouquinho descabelada aqui, porque está chovendo muito aqui em Florianópolis, muito mesmo. E aí eu saí lá do centro e vim aqui do centro, não, da Lagoa, e vim para o centro por conta do sinal, mas a locomoção assim está um pouco difícil. Mas estamos aqui para nossa live Síndrome fúngica, o supercrescimento fúngico versus supercrescimento bacteriano. Muitas pessoas. Eita, entrou um filtro aqui. Deixa eu tirar esses filtros. Muitas pessoas nem não sabem a diferença do supercrescimento bacteriano para o supercrescimento fúngico. Então hoje vamos tirar todas essas dúvidas. Tem muitas pessoas que confundem os sinais e sintomas, principalmente, né? Como vocês estão? Boa noite, pessoas bem nutridas. Sejam bem-vindos a mais uma live. Quem está começando, entrando agora, o tema de hoje é supercrescimento bacteriano versus supercrescimento fúngico. Vamos começar pelas bactérias? Pode ser? Quem acha aí, quem entrou agora, acha que tem um supercrescimento bacteriano, já identificou, sabe a diferença, identificou os sinais e sintomas dos fungos, das bactérias? Coloca aqui para eu saber que quem está assistindo acha que tem um supercrescimento bacteriano ou conhece alguém que tem, é o fúngico. Coloca uma sinalização aí, um joinha para eu saber se você se identifica com o tema. Boa noite, Marina. Boa noite, Eliana. Boa noite. Boa noite, Patrícia. Oi, Aline, seja bem-vinda. É a primeira vez aqui no meu Instagram. Boa noite, Sônia. Então vamos lá conversar sobre esse supercrescimento. Quando você vai no médico, que você vai buscar um diagnóstico, você precisa saber o que você vai fazer com esse diagnóstico, certo? Porque você procurar a razão do seu problema é um passo. O que você vai fazer com esse resultado é a parte mais importante. Porque se você pega um resultado, um papel com um CID, com um diagnóstico, e aquilo que você tem que fazer é o que você já deveria estar virando uma chavinha aí, mas esperou esse papel chegar na sua mão, você pode ter afastado, né, terceirizado alguma mudança esperando que algum profissional fizesse por você. Por que eu estou falando isso? Porque aconteceu isso comigo. Eu procurei um médico para entender o que eu tinha nas minhas mãos. Mas eu precisava saber o que estava acontecendo. Eu precisava parar para pensar e refletir sobre os meus hábitos, sobre o meu comportamento. E eu esperava que um profissional fizesse isso por mim. Isso é normal, isso é muito comum, tá? Então, o supercrescimento bacteriano, você vai no médico em busca do diagnóstico, você vai fazer um exame. Pode ser, para ficar bem simples, o entendimento através da sua respiração ou através do exame das suas fezes. E aí, se é identificado um supercrescimento bacteriano, o que o profissional vai fazer com esse resultado? Ele entra com antibiótico. Vejam só, estamos iniciando aqui a linha de raciocínio. Acompanhe aqui a linha de raciocínio comigo. Não há outra forma de fazer um tratamento de supercrescimento bacteriano se não for entrando com antibiótico. Mas o que o antibiótico faz, né? O antibiótico causa no nosso corpo? A gente tem que colocar na balança os prós e contras em relação a uma medicação. Toda medicação que a gente vai usar tem prós e contras. Então a gente precisa colocar na balança e ver qual é a real função daquela medicação e se vale realmente a pena, né? Claro, um caso de vida ou morte, isso é uma outra conversa, tá? Estamos falando de estilo de vida. Estilo de vida. O que leva uma pessoa a ter um supercrescimento de bactérias no organismo? Estou começando com as bactérias, depois a gente vai para os fungos, tá? Para entender aí a diferença. Maíra, só você jogar no Google, tá? Exame para supercrescimento de bactérias. Laboratórios, vários, acabam fazendo esse exame, mas você tem que passar com o médico. Mas
Siga a linha de raciocínio. O que você vai fazer com esse resultado? É isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Eu quero conversar, eu quero ajudar vocês a montarem um quebra-cabeça da vida, do que está acontecendo agora nesse momento, para que vocês não fiquem patinando se isso está acontecendo com você, se é a sua dor. Porque eu também busquei respostas através de diagnóstico, de CID, que é o código da doença, tá? Eu também busquei isso, mas é importante o que você vai fazer com esse resultado. O que você vai fazer com o resultado? Então, é aí que nós chegaremos no final da nossa conversa de hoje, tá? Então, vamos na sequência aqui. Então, você vai lá no médico, você espera que ele solicite esse exame para ver se você tem esse supercrescimento de bactérias. E por que acontece esse supercrescimento de bactérias? Normalmente, é porque a pessoa passou por algum processo cirúrgico, pode ser uma cirurgia estética ou não, pode ser um problema intestinal ocasionado por algum tipo de micro-organismo, ou você entrou em contato com substâncias que deixou o seu intestino em desequilíbrio, tá? Pode ser várias, mas a mais comum, né, de supercrescimento bacteriano é a ausência do movimento ali do intestino. E vejam só, se tem ausência do movimento do intestino, que é chamado movimento peristáltico, quando que a gente faz o nosso intestino se movimentar? Ter os movimentos certos? Quando a gente faz caminhada, quando a gente se movimenta. Então a gente ajuda o intestino a fazer um movimento peristáltico. Então a pessoa que fica muito sedentária ou ganha gordura na região abdominal pode levar a um quadro, um estoque ali de bactérias, porque essas bactérias ficam como se elas ficassem juntinhas ali, vão se acumulando, e há esse supercrescimento, tá? Se a pessoa passou por alguma cirurgia, por exemplo, uma cirurgia que pode ser bariátrica, mas pode ser até mesmo uma cesárea, tá? Algum procedimento cirúrgico. Então isso pode, tá? Não é que não vai acontecer isso com você. Só estou dando alguns exemplos, porque toda cirurgia também pode ter o seu efeito colateral, até mesmo uma cirurgia estética, né? Você vai fazer uma cirurgia estética, isso pode gerar algumas consequências. Então, se o intestino não tem esses movimentos, tá? Que a gente ajuda ele durante o exercício físico e comendo os alimentos que favorecem aí a saúde do intestino, pode ter esse supercrescimento bacteriano. E os sintomas desse supercrescimento bacteriano, o principal é as fezes pastosas, tá? Então as fezes ficam bem pastosas. A pessoa que tem um quadro ali não tem alternância, tá? Não é que fica constipada, que as fezes ficam mais duras e depois fica mole. Não, ela fica pastosa mesmo. E aí muda, em alguns casos muda de cor, porque o organismo não absorve os nutrientes dos alimentos ali do bolo fecal, não forma o bolo fecal, porque o nosso bolo fecal, muitas pessoas não sabem disso, mas ele é praticamente aquilo ali é tudo bactéria. São trilhões de bactérias que nós temos. A gente elimina ali 1,5 kg, 2 quilos nós podemos ter ali no nosso intestino, naturalmente, assim, por dia. Aí quando a gente evacua, a gente elimina. Você fala assim, nossa, fui no banheiro, fiquei com o abdômen até mais retinho. Realmente, é 1,5 kg, 2 quilos de bactéria, tá? De bactéria. E aí você quer identificar, você percebeu que você tem alguns sinais, como diarreia, né? Muita flatulência, diarreia, está com as fezes pastosas. A Yolita está perguntando qual profissional de saúde pode identificar esse problema. Supercrescimento bacteriano, você vai num gastro, tá? Um gastro pode te ajudar. Mas acompanhe a linha de raciocínio. O que você vai fazer com esse resultado? Você não pode esperar que o gastro vá resolver o seu problema. Você vai ter que mudar aí na sua casa, tá? Vamos acompanhar aqui a linha de raciocínio que eu vou te ajudar, tá? Então, você identificou que você tem aí esse supercrescimento, que você está com essas fezes pastosas e tudo mais, você vai procurar o gastro para fazer o exame para identificar esse supercrescimento bacteriano, certo? Você fez o exame e identificou esse supercrescimento bacteriano. O que vai ser feito? Qual é
o protocolo médico. Assim como o protocolo médico para tratar crescimento de fungos vai ser uma pomada, uma medicação, isso é protocolo, tá? Não estou falando que todos os médicos vão trabalhar do mesmo jeito, que tem médicos que são da linha de saúde integrativa, tem médicos que são mais convencionais, que entram com a classe de medicações de acordo com o protocolo de sociedades específicas. Então, o protocolo, no caso de supercrescimento bacteriano, é entrar com antibiótico. Existem várias classes de antibióticos e dependendo do resultado do seu exame, pode ser que o tratamento seja diverso, ciclos com antibióticos diferentes. Porque esse é o protocolo, não tem outra forma. Então, tem que matar tudo. Vai matar a bactéria ruim, matar a bactéria boa, matar a sua microbiota e esperar que surge uma microbiota saudável. Só que o que os estudos mostram é que isso não acontece. Né? Você tira ali a microbiota ruim e você espera que vá surgir uma microbiota boa, não acontece. Por que não acontece? Por que vocês acham que não acontece? Quero ver aqui a participação de vocês. Porque não mudou o estilo de vida. E tem que mudar tudo da vida? Não, mas tem que fazer a alimentação adequada para aquela fase, para aquele ciclo da sua vida. Exatamente, aqui o Hugo colocou alimentação, o hábito. Aí a pessoa vai buscar o diagnóstico, ela quer lá o código da doença, o CID, identificou. Vai começar ciclos de antibióticos. Só que dentro de casa, a alimentação, se não estiver correta, não vai adiantar. Nossa, Sheila, então o que tem que mudar na alimentação do supercrescimento bacteriano para o fúngico? É muito semelhante. Quando a pessoa trata um quadro de síndrome fúngica, a alimentação, o passo a passo da alimentação, vai ajudar nos dois. O nosso corpo ele não está uma parte desligada da outra, a bactéria não está separada do fungo. Eles se convivem aqui, ó, juntos. É uma batalha diária entre eles também. É uma batalha diária, fungo-bactéria, tá? Tá ali disputando um espaço dentro do nosso corpo, porque nós somos o hospedeiro. Então, independente do número ali de micro-organismos que o seu exame identificar, de supercrescimento de bactérias, a alimentação ela precisa ser ajustada. E você não vai receber essa alimentação junto ali com a caixa do antibiótico. Se você escolher tomar um antibiótico, se não é um caso de gravíssimo, que já tentou de tudo em relação ao estilo de vida, de alimentação, sim, seguir o protocolo médico é provavelmente o melhor caminho. Mas se não mudou ali pequenos comportamentos, que não é difícil, mas exige entendimento. Quando a gente entende por que um alimento faz bem, por que misturar esse alimento com esse, tem esse entendimento, fica gostoso de fazer, não fica forçado, você não é obrigado a nada. Você entendeu por que tem que fazer esse passo a passo, esse processo, tá? Exatamente. Não mudou. Aí a raiz do problema. A raiz do problema é a alimentação, são as escolhas, tá? E aí pensa, nossa, mas é muito difícil, eu tenho que mudar várias coisas na minha vida. Não, não é muito difícil. Mas exige uma constância. Exige que você entenda e que você vá um passo de cada vez. Né? É um dia de cada vez. É um dia por vez, tá? Então esse é o ponto importante. Ana Paula, não é só tirar leite e glúten. Tem alguns casos que nem há necessidade de uma exclusão severa de alimentos, tá? Eu explico passo a passo. Se fosse isso, estava fácil de resolver. Ah, tira leite e glúten, resolveu. Não, mas exige um passo a passo no tratamento, um entendimento em relação aos alimentos, a mistura desses alimentos, como que o seu corpo responde o processo digestivo a esses alimentos. Aí as pessoas normalmente recebem, né, o que pode acontecer, receberam ali um diagnóstico dessa questão das bactérias,
está com supercrescimento bacteriano, mas não tem a informação em relação à alimentação, o passo a passo da alimentação. Começa a seguir essas listas prontas, por exemplo, o FODMAP, como se todo mundo fosse responder igual ao mesmo alimento, né? Ah, é fibra, alguns carboidratos, você tira que resolveu, né? Não, ali é uma orientação, é algo que pode, né? Que pode melhorar. Mas não quer dizer que você precisa seguir essa lista para o resto da vida e tem que ser assim. Não é, tá? Não é. A alimentação, ela não tem que ser sofrida. Se está sofrida, está no caminho errado. Se está sofrida, você não vai conseguir sustentar essa alimentação. E sobre o supercrescimento de fungos, tá? Então, supercrescimento bacteriano, aqui só para a gente juntar as informações. Por algum motivo, o movimento do seu intestino não está indo muito bem, pode ser por uma cirurgia, tá? Pode ser porque ele não estava se movimentando bem por conta de sedentarismo, simplesmente com o passar da vida, uma vida sedentária, tá? Pode ser por conta do tamanho dos intestinos, tá? Tem aí alguns pontos a serem investigados, mas que não vai fazer muita diferença você saber que é por conta, o movimento do meu intestino não vai bem. O que eu tenho que fazer? Tem que me movimentar. Tem que me movimentar para ajudar o movimento desse intestino. Acabou, é isso aí, tá? Tem esse supercrescimento de bactérias, eu vou passar no médico para receber um diagnóstico. Qual vai ser o protocolo? Medicamentoso, antibiótico, tá? Normalmente ciclos aí de 14 dias de antibiótico. Há diferentes classes de antibiótico, às vezes o exame vem com crescimento bacteriano de diversas bactérias diferentes e há necessidade de ciclos com antibióticos diferentes. Então imagina o quanto que o corpo vai sofrer entrando com esses antibióticos. Se né, a pessoa aceitar tomar toda essa classe de antibióticos, não estiver se alimentando bem, vocês conseguem imaginar o estrago disso? Vocês conseguem imaginar o estrago no organismo? Eu falo isso até por experiência própria, puxando um pouquinho a live de ontem, a questão da acne persistente, tratada com antibiótico. Há 15 anos era muito comum tratar a acne com antibiótico, tá? E sem corrigir a alimentação. Isso é devastador para o corpo, devastador, tá? Então, assim, continuando. Deu para entender? Só para seguir aqui a linha de raciocínio em relação ao supercrescimento bacteriano. Vocês conseguiram entender? Aqui eu tô lendo os comentários de vocês para ver se está fazendo sentido, se está fazendo sentido para vocês. Então, continuando. Supercrescimento fúngico. Depois eu vou responder as perguntas de vocês, tá? Vou terminar aqui a explicação, a diferença do supercrescimento de bactérias, agora do supercrescimento fúngico, e aí eu respondo as perguntas de vocês, tá? E ficando aqui até o final, eu vou orientar vocês em relação a entender o que é disbiose. Porque às vezes a pessoa fala, eu tenho disbiose. Ah, mas disbiose, você ter a disbiose, você precisa ter um entendimento o que é essa disbiose no organismo. Porque às vezes linka a disbiose com a questão de bactéria. Né? E não necessariamente a disbiose no organismo não quer dizer isso, tá? Que é simplesmente bacteriana. Bom, com relação a fungos, por que acontece o supercrescimento de fungos? Como eu expliquei na live de ontem, aqui puxando também um gancho para quem estava, lembra daquela questão do nosso corpo ele ter dificuldade de fazer a digestão de certos alimentos? Por algum motivo, a gente mistura alguns alimentos e chega em determinadas situações que o nosso corpo ele tem mais dificuldade de fazer essa digestão. Não é só questão de envelhecimento, pode ser na juventude também. Porque entra em contato com N coisas que podem ser prejudiciais. Pode começar pelo antibiótico, né? Então a mulher, ou antibiótico, anticoncepcional. A mulher começou com anticoncepcional lá aos 16 anos, um exemplo. Aí depois tomou um antibiótico por conta de um problema na garganta. Aí depois entrou em contato ali com um monte de maquiagem, um exemplo, tá? De má qualidade, que a pele é o nosso principal órgão, absorve demais as coisas. Aquele hidratante cheio de perfume, de parabeno, aí vai misturando tudo isso.
E com o passar do tempo, né, que pode ser algo que acontece na adolescência, na fase adulta, dos 20 e poucos anos, dos 30, em cada fase da vida, o corpo, a resposta dele é diferente para cada pessoa. Pode ser um problema de pele, pode ser uma micose, pode ser uma candidíase, porque ele não consegue dar conta de fazer a digestão e a absorção dos nutrientes. Então, a parede ali do intestino, igual a parede da sua casa, ela fica com infiltração. Então, imagina a infiltração do alimento que não está bem digerido junto com toxina para a corrente sanguínea. Isso faz os nossos soldados, que é a nossa imunidade, ficar enfraquecida. E aí abre as portas para os invasores. Tá? E às vezes seu corpo consegue lidar bem a batalha ali com a bactéria, com o vírus, por isso que tem pessoas que têm herpes e outras não, tá? Todo mundo já entrou em contato aí com herpes, por exemplo, as mulheres com HPV, um exemplo, tá? E tem pessoas que lidam muito bem com esses micro-organismos, mas aí com fungo, o fungo a nível celular é muito parecido com o nosso corpo. E aí a batalha fica bem difícil, abriu as portas para o invasor, imunidade, ali os soldados estão lutando contra outras coisas, e aí abre a porteira para o supercrescimento dos fungos. Tá? Então, por isso que é tão comum o supercrescimento de fungos. De bactérias não é tão comum assim. É muito mais comum o supercrescimento fúngico, que é a síndrome fúngica. Mas eu vejo que para muitas pessoas isso é um conteúdo novo. Né? Falar sobre crescimento de fungos é comum, mas não é normal, precisa tratar. Se você não trata, você começa a competir em termos de absorção de nutrientes. Então você come e não se nutre, você come e está sempre com fome. Por isso que uma vontade exagerada principalmente por doces e carboidratos. Porque não é você, são os fungos. Tá? Se isso está acontecendo com você, isso é comum, acontece com muitas pessoas. E se tratar, assim como trata, por exemplo, um caso de verme, um caso de problema com bactéria, que pode ser um problema de garganta, por exemplo, tá? Se tratar, você se recupera e continua. E aí você vai se sentir melhor, você vai se sentir bem disposto, bem disposta. O problema é achar que sabe o caminho. Isso que não pode acontecer com você. Você achar que sabe o que tem que fazer, achar que sabe o que é uma alimentação saudável, começar e parar sem ter um guia, sem ter um caminho. Porque o tratamento tem começo e fim. E no fim é o entendimento. O fim é o entendimento para você. Você vai conseguir identificar aquilo que não é bom para você. E você vai saber o momento de dizer sim ou não para esse tipo de alimento. Você vai saber o momento de dizer sim para incluir o alimento que te protege. E não é alface e tomate, tá? Não é comer frango e alface, tá? A nutrição não é difícil, é bem simples, mas precisa ter um guia, uma orientação, você saber aonde você está partindo, o que você quer tratar e aonde você vai chegar. Porque às vezes a pessoa quer muitas coisas. Eu quero ganhar massa muscular, eu quero emagrecer, eu quero tratar isso e aquilo, junta. Aí vai colhendo informações, segue vários profissionais, começa a seguir diversos nutricionistas com frentes diferentes, diversos profissionais, um exemplo de educação física. Um é de funcional, outro é de crossfit, o outro trabalha com fisiculturista. Se você não determinar qual é o tratamento que você quer seguir, qual é a linha que você vai seguir para aquele seu objetivo, porque você conhece o seu corpo melhor do que ninguém para identificar quando algo está errado. Você pode, claro, buscar o médico para ter o CID, o diagnóstico, mas só você sabe o que você sente todos os dias. Então, por isso que é importante você ter autonomia e ter o conhecimento em relação aos alimentos, em relação aos suplementos, e saber o passo a passo, tá? Foi por isso, diante dessas situações, que eu criei o material, porque eu sentia que em 1 hora de consulta não há a possibilidade de fazer uma explicação, que nem aqui na live, eu fico 1 hora explicando essa parte para vocês.
Imagina numa consulta que eu tenho que conhecer o básico ali da alimentação, né, da pessoa, o entendimento que a pessoa tem, quais são as queixas, o principal objetivo, e conversar sobre N fatores e para poder explicar uma situação dessa. E aplicar o tratamento ainda, né, porque tem o tratamento. Então, por isso que eu criei o passo a passo no e-book, tá? Porque lá eu consigo direcionar, assim como no curso, onde as pessoas têm contato comigo, têm a orientação e tudo mais. Porque esse entendimento da onde você está partindo, para onde você quer chegar, tem que ter bastante clareza. Então tem que ter esse entendimento, por isso que eu faço essa sequência aqui de lives para explicar, tá? Faço esses posts que precisa fazer sentido para vocês. Se não estiver fazendo sentido, vocês me avisem, tá? Que aí eu mudo a linha de explicação, tá bom? Vou responder aqui as perguntas que já subiram algumas. Acho que ficou claro aí o entendimento, né, da diferença do supercrescimento de bactérias para o supercrescimento de fungos. A mudança na alimentação é semelhante, tá? É semelhante. O protocolo medicamentoso de fungos, se você vai no médico, vai ser antifúngico, via oral ou através aí de pomada. Ou associada a corticoide, no meu caso, a mensagem foi corticoide para o resto da vida. E eu tô longe, vou querer usar corticoide para o resto da vida, tá? Eu também espero que você não precise usar nenhuma medicação para o resto da vida. Claro que tem medicações que salvam nossa vida, mas não para problemas crônicos, né? Que a gente consegue resolver com um estilo aí de vida adequado. A Lana está perguntando, Sheila, uma dieta muito repetitiva, por exemplo, comer granola por mais de 2 meses de manhã, que desencadeia uma diarreia crônica por mês. Seria o caso de uma SIBO, ou síndrome do intestino irritável? Olha, Lana, o primeiro ponto, granola, exceto se você faz uma granola em casa, uma granola que você tem os cuidados ali em relação aos alimentos que estão nela, ou uma granola low carb, ok, não vejo problema em você consumir, mas por que 2 meses repetidamente? Comer todos os dias a granola? Esse é o primeiro ponto. A mesma coisa, lógico, a gente quer facilitar muito melhor pra gente, quando a gente, já sei que vou comer todos os dias, um exemplo, granola com banana. A pessoa determina que isso vai ser o café da manhã dela. Mas, nutricionalmente, isso não é interessante para o seu corpo, porque depende de como está a sua rotina, principalmente, né? Você precisa prestar atenção em alguns sinais do seu corpo. Esse é o primeiro ponto. E se você está com uma diarreia, isso já mostra que você não está absorvendo os nutrientes daquilo que você está comendo. Então, talvez você esteja com uma intolerância a algum componente dessa granola. Se tem fruta seca nessa granola, foge dessa granola, tá? Sugiro que você fuja. E aí, nesse caso, eu acredito que você pode, depende se você tem algum outro sintoma fúngico, se você está com a língua branca, se você tem algum quadro de micose, candidíase, algum problema de pele, você pode ter aí, estar com o intestino irritável por conta de entrar em contato aí com algum alimento que o seu corpo não responde bem e uma mistura com a síndrome fúngica, tá? Então pode ser as duas coisas. Agora, se você está com diarreia já há bastante tempo, pode ser sim um caso de supercrescimento bacteriano e você comendo essa granola não está ajudando o quadro, tá? Excesso de alimentos com uma alta concentração de carboidrato não favorece a saúde de pessoas que não gastam muita energia. Veja, se a minha rotina é sentar e atender, eu sento aqui meu home office, eu não vou sair correndo, eu não sou maratonista, eu não sou atleta, eu não tenho a necessidade de enviar altas doses de energia rápida para o meu corpo. É esse ponto que sempre quando você vai escolher um alimento de energia rápida, você tem que pensar, vai usar para que essa energia rápida? Tá? Então esse é um ponto aí em relação à granola. A Yolita colocou aqui, eu uso probiótico, mas não me ajudou. Também o caso é constipação.
A alternância intestinal, constipação, às vezes fica alguns dias sem ir no banheiro, pode ter um quadro de diarreia no meio, é alimentação. É também você rever a questão das tuas emoções, muito mistura-se alimentação com sentimentos. Quando a gente está para fazer uma apresentação, então você tem uma apresentação do seu trabalho ou da faculdade, na época da escola, não dá um desconforto na barriga, no intestino? Tem relação. E muito prender, quando o intestino está preso, pode ser alguma coisa das suas emoções que você está prendendo, está segurando. Talvez seja algo do seu inconsciente que você nem saiba. E também relacionado aí com a alimentação, o volume das fezes não está bom. Então falta algo para gerar volume e impulsionar essas fezes, tá? A água é o primeiro ponto, tá? Mastigação é o segundo. Se não mastigar, para criar esse bolo fecal fica muito difícil. Terceira, gordura, tá? Você acha que tem só é comer fibra? Não, gordura. Gordura é emulsificante para as fezes. Óleo de coco, o TCM, tá? Então são gorduras aí boas. A Patrícia colocou aqui, você aconselha tratamento natural ao invés de remédio? Eu aconselho, se você tem um supercrescimento bacteriano ou fúngico, você tem que ver se você já fez a sua parte em relação à alternativa saudável, se é essa linha que você acredita. Eu acredito nessa linha. Eu acredito que o tratamento da síndrome fúngica, sem o tratamento da alimentação, vai voltar. A pessoa vai ter esse problema repetidamente. Se você escolher usar a medicação, seja para o fungo ou para a bactéria, não vejo problema. Mas você tem que corrigir a alimentação do mesmo jeito. Então, ao invés de usar ali o suplemento, a orientação que eu coloco em relação ao supercrescimento de fungos no tratamento, você vai usar o medicamentoso, você segue a conduta da alimentação. Independente se bactéria, fungo, a alimentação você precisa ajeitar, tá? E não é difícil, mas não adianta só tomar medicação, precisa alinhar a alimentação também, tá? Então é importante cuidar disso. A Mailine colocou, qual o tratamento natural para fungos? Eu acho que você é nova aqui, Mailine. Tudo que eu posto todos os dias é orientação em relação ao tratamento do supercrescimento dos fungos, feito em relação ao controle, para não aumentar esse crescimento dos fungos, para eliminar, para recuperar ali a parede do intestino. Então, eu explico isso passo a passo do tratamento no e-book e no curso. Tá? É por isso que eu venho fazendo essas lives aí para ter esse entendimento do tratamento. O tratamento natural é parte de suplementação e também alimentação. Tem que ajustar os dois, tá? Bom, vamos lá. Carla perguntou. Também gostaria de saber qual medicamento usar. Se você quer saber medicamento, Carla, você tem que ir no médico. Tá? Se você quer entender sobre nutrição, se você acredita no poder da nutrição, fica aqui. Se você quer remédio, quer medicação, eu te oriento a procurar um médico, tá? Bom, vamos lá. Cândida é fungo sim, Xemir. É o fungo aí que todo mundo tem. Só que tem algumas pessoas que esse fungo aumenta por conta da alimentação, tá? A alimentação, soldados ficam fracos aí do corpo e por isso que o crescimento aumentado acontece. Bom, deixa eu ver aqui as perguntas. O grande problema é que a maioria dos médicos não sabem como tratar esses casos, tratam só os sintomas como constipação, gases, nunca tratam a causa. É porque a causa não é ele que tem que tratar, Giovana. A causa, a raiz do problema é isso que eu expliquei aqui. É as suas escolhas. Só que eu sei que quando nós estamos com uma dor, que acontece uma doença, o nosso lado infantil, ele surge e a gente espera que alguém cuide da gente. Isso acontece com todo mundo. Com todo mundo. Então, a gente espera que alguém tire essa doença da gente, mas é a gente que vai tirar a doença da gente. Ficou até redundante, mas eu acredito que vocês entenderam. O que aquela doença quer dizer? Presta atenção no que essa doença pode te trazer de bom.
Pode parecer um pouco insano eu falar isso, mas é porque ela quer te levar a uma mudança que vai te trazer algo bom. Então veja os benefícios que você vai ter se você melhorar a sua alimentação. Se algo está acontecendo na sua vida que está deixando o seu organismo super estressado. É igual usar um sapato que machuca o pé. Enquanto você não tirar aquele sapato do pé, você vai continuar sentindo dor. Então a gente espera, a gente vai no médico buscando conforto. É o momento que o nosso lado criança está mais ativo. A gente quer acolhimento e tudo bem. Só que o lado adulto precisa permanecer. Quem faz a mudança é cada um. Eu estou aqui guiando, entregando passo a passo com a orientação, que exige ali uma ação, que não é difícil, ela só precisa ser constante e ter um entendimento. E é por isso que eu dou esse suporte aqui, fazendo a live, conversando com vocês. Mas é importante que a ação venha aí do outro lado. Não espere que alguém vai resolver 100% o problema, porque isso é você terceirizar a sua saúde. E se você terceiriza totalmente a sua saúde, complica, porque você não faz a sua parte. Tá? Eu falo isso de todo o coração para que você busque a sua saúde. É igual esperar num casamento que o marido ou a esposa, né? Eu só sou feliz se o meu marido fizer isso por mim. Não, você tem que ser feliz com as suas escolhas, com o seu propósito e você ter planos juntos ali com aquele marido. Mas se você não tem a sua razão de viver, né? Você joga isso tudo em cima de uma outra pessoa, por exemplo, uma mãe que joga a razão de viver dela em cima do filho, a pessoa está terceirizando totalmente ali, espera que o outro faça ela feliz. Então, com a alimentação, com a saúde é do mesmo jeito. Eu aqui passo as orientações, vou te ajudar, estou guiando ali com a orientação, com passo a passo, dando suporte, mas é importante que tenha ação, tá? Isso é normal, acontece com a gente, com todas as pessoas. A gente tem o nosso momento que a gente quer ser cuidado, mas não há como ter aí um cuidado 100% esperando pelo outro. Tem que ter aí a nossa parte, tá? Então é bem importante isso. Bom, deixa eu ver aqui mais perguntas. Eu espero que esteja fazendo sentido o que eu estou falando aqui com vocês, tá? Bom, aqui ó, a Beta falando que já está mudando a alimentação dela. A Larine aqui falando de algumas mudanças que ela fez em relação a suplementos e tudo mais. A Lúcia perguntando se carne de porco eu sou contra ou a favor. Não tenho nada contra a carne de porco, tá? Nada contra. Carne de porco, vaca, boi, não tem problema, peixe. A questão não são as carnes, né? É bom você saber lógico, se você está comendo um mesmo tipo de carne repetidamente, talvez não seja tão interessante, tá? Por exemplo, a pessoa que come muito frango, não é interessante. Isso aí eu explico numa próxima live, tá? Deixa eu responder aqui as perguntas de vocês. Aqui, ó, a Patrícia, eu já usei de tudo e não fico livre. Será que você já fez o passo a passo da alimentação que eu ensino lá no e-book? Você já começou e fez até o fim? Seguiu passo a passo com constância, Patrícia? Tá? Falo de coração aqui para que você pense sobre isso, porque às vezes fica ali só na medicação e às vezes você tem a informação em relação à alimentação saudável, mas aquele saudável para você não é o que funciona para o seu tratamento. Porque o saudável é aquilo que você teve de exemplo. Às vezes você assiste alguém fazendo alguma coisa, alguma receita, algum profissional que você admira, mas aquilo que a pessoa está comendo, não está comendo para um tratamento. Tá? Igual eu coloco aqui os vídeos, a foto de algum prato meu. Eu estou em remissão, eu não estou fazendo tratamento. Eu já estou saudável, estou em remissão. E eu quero que você esteja também, tá?
Bom, a Carla colocou aqui, tinha muita candidíase e vaginite de repetição. Quando minha sinusite crônica causada pela rinite, tratei a rinite, melhorou a sinusite, diminuiu. Porém, esporadicamente sofro com isso. Olha só a cascata de it, né? Processo inflamatório crônico está ligado com alimentação e estilo de vida, tá, Carla? Não é algo que é seu, que você tem que ter esse problema, que você tem que carregar isso. Não, é alimentação e estilo de vida, tá? É seguir o passo a passo, o tratamento, tá bom? A Ana colocou aqui, Sheila, boa noite, lindona. Obrigada, Ana. Estou com tantas dúvidas no tratamento. Qual o melhor canal para me comunicar com você? Estou com pouco. Ana, se você é aluna do curso, tem a área do aluno que você fala comigo. E aos finais de semana, de sábado a segunda-feira, pelo Telegram no grupo exclusivo, tá? Que a gente conversa por áudio, eu passo explicações por áudio. E quando você chegar no módulo 11 do curso, aí você conversa por vídeo, tá? Comigo. Entra lá na área do aluno, tá bom? Não manda direct, porque direct é muita mensagem que eu recebo. Na área do aluno você tem exclusividade pelo Telegram também, tá? Bom, gente, eu acho que deu para esclarecer aqui as informações em relação à diferença do supercrescimento bacteriano para o supercrescimento fúngico. É importante que, independente do que você esteja passando, qual seja a sua dificuldade, a sua dor, que você siga um passo a passo. Se você não quer seguir o meu passo a passo, se você quer seguir o passo a passo de um outro profissional, não tem problema, mas siga o tratamento do começo ao fim. Então vai lá, por isso que tanto no curso eu estou aberta ali, direcionada para tirar as dúvidas, porque precisa ali ser guiado, ter o caminho. E no e-book tem a orientação também de como tem que ser feito. Toda a orientação alimentar, receitas, tá? Se é homem, se é mulher, tem a orientação, que é cálculo de multiplicação, coisa fácil, se precisar calcular alguma coisa. Então, é autoexplicativo, é fácil o entendimento. Mas é importante que você siga um passo a passo, que você saiba o que você quer tratar e onde você quer chegar. E faça esse processo aí até o fim, tá bom? Que você vai melhorar, acredita no poder da nutrição, que sem alimentação, como eu disse, não há, gente, outro caminho. Se você não melhorar a sua nutrição, não há outro caminho aí para a saúde. Bom, acho que eu esclareci aí todas as dúvidas de vocês. Fico feliz pela participação. Só respondendo aqui algumas últimas, porque vai cair a live que nós estamos no final, tá? Cair que eu digo é porque é 1 hora de duração. E aí, se eu não finalizo antes, eu não consigo salvar a live, tá bom? Bom, a Franciele perguntou, síndrome do intestino irritável pode causar SIBO ou SIFO, né? Sim, Franciele. Aí você tem que ver os outros sintomas. O que você tem mais? O que você sente mais? Então, se você tem algum quadro fúngico, você tá com um quadro de síndrome fúngica, aí você tem que tratar, tá? Aí o seu intestino irritado, ele volta a ficar de boa, tá? O intestino saudável é o que fica de boa, absorvendo ali os nossos nutrientes, nos ajudando. Tem tratamento, tá? Tem tratamento. Bom, gente, fico muito feliz com a participação de vocês. Amanhã tem live de novo, tá? Amanhã continuo com a sequência de lives. Espero que esteja realmente sendo útil o conteúdo. Quem quiser saber mais do e-book, adquirir o e-book, está disponível no link do perfil aqui do Instagram. Então, lá tem as informações da terapia nutricional, a parte da suplementação. Se você quiser seguir o meu passo a passo, está lá, tá? E o que eu oriento de coração é que você vá e siga um tratamento do começo ao fim desse tratamento. Eu resumi esse tratamento, coloquei dentro de 100 páginas no e-book de uma maneira didática, de fácil entendimento, num valor acessível que eu sei que em consultório você não ia conseguir resolver em uma consulta. Tá? Uma consulta você não consegue receber todo esse tratamento, não pelo preço de um 4,7. Tá? Não tem uma nutricionista que atenda essa linha, que tenha mais de 10 anos de formação, que cobre esse valor.
Então eu fiz esse material para realmente ajudar mais pessoas para receber aí a informação e o passo a passo do tratamento, tá? Então amanhã tem live de novo, vou decidir o tema, eu vou colocar a votação lá no Telegram para que vocês escolham. Ótima noite para vocês.